A história começa com um professor trabalhando arduamente quando é visitado por um representante de uma empresa farmacêutica. O homem observa como o professor parece estar se sobrecarregando, mas é inegável que sua pesquisa é de classe mundial e muitos pacientes serão salvos graças ao seu desenvolvimento de novos medicamentos. Em seguida, somos mostrados o que motiva o professor quando ele tem uma lembrança de sua irmã mais nova. Ele foi forçado a assistir os médicos desistirem dela após determinarem que sua doença era incurável. Desde então, o professor dedicou sua vida inteira a inventar novos medicamentos, mal dormindo e se alimentando pesadamente de lanches e bebidas energéticas para se manter acordado. Depois de terminar algum trabalho, o professor escreveria uma nota em seu pulso e se permitiria um descanso de 46 minutos. Já faz algum tempo desde que ele realmente interagiu com um paciente e sonha do dia em que possa se tornar um farmacêutico de cidade. No entanto, sua assistente retornaria no dia seguinte para encontrar que ele havia falecido. O professor então acordaria para encontrar uma garota ao seu lado que explica que ele havia sido atingido por um raio. O professor instantaneamente nota que sua voz mudou e seu coração começa a correr enquanto ele começa a perceber o que aconteceu. A garota então revelaria que seu nome é, na verdade, Pharma de Médicis. Pharma não se lembra de muito, mas percebe que deve ter partido de sua vida anterior devido ao excesso de trabalho. A garota se apresenta como Charlotte e nota marcas estranhas no corpo de Pharma. Ela acredita que seja uma marca sagrada, mas ele explica que deve ser apenas uma queimadura do raio. Charlotte está confiante, entretanto, de que deve ter sido Panactius, o deus da medicina, protegendo-o. Ela está preocupada em ver que ele esqueceu conhecimentos básicos do mundo e concorda em ajudá-lo a lembrar. Pharma é membro da grande família Médicis, cheia de farmacêuticos reais. Seu pai, Bruno, é um homem de habilidade excepcional e serve como presidente da Escola Imperial de Farmácia. A mãe de Pharma se chama Beatrice, e sua irmã, Blanche. Ele também tem um irmão mais velho chamado Pauli, mas ele está estudando no exterior na escola de medicina mais prestigiada do mundo. Charlotte então explica as artes divinas, que são feitos que acreditam serem obras dos deuses. É basicamente magia, e Charlotte fica preocupada quando parece que Pharma esqueceu tudo sobre isso. A capacidade de usar artes divinas é uma marca de nobreza, e se ele não for capaz de lembrar como fazê-lo, ela teme que ele não será mais reconhecido como um nobre e será expulso da propriedade. Mais tarde, Pharma lembra de como Charlotte havia lhe dito que ele é capaz de usar a arte divina da água e deve criar uma imagem mental da forma da água para usá-la. Ele tenta imaginando a estrutura molecular da água e encontra que suas marcas começam a brilhar. Pharma entra em pânico enquanto a água começa a fluir incontrolavelmente das suas mãos e mira para fora. Depois de pedir para parar, finalmente para, e ele vê que Charlotte foi molhada por isso. Ela está feliz em ver que ele lembra como usar as artes divinas e não se importa em ficar molhada, já que ele regou o jardim para ela. Pharma fica surpreso com quão fácil foi e decide tentar criar outras coisas. Ele descobre que é capaz de produzir substâncias e compostos simples, como ouro e cloreto de sódio, mas não misturas. Sua mão esquerda tem a habilidade de criar substâncias, enquanto sua mão direita as elimina. Charlotte chega para celebrar, mas percebe que ele deve ter esquecido todo o seu conhecimento medicinal também. Isso é especialmente preocupante, já que seu pai costuma fazer provas surpresa de medicina durante as refeições. Charlotte o leva à biblioteca e explica que ele recebe educação especial em farmacologia desde a infância. Pharma fica surpreso ao descobrir que é capaz de entender e lembrar tudo das lições. Ele então se junta à sua família para o jantar, e todos expressam alívio em vê-lo recuperado. Pharma não pode deixar de ser simpático, sabendo que essa família havia perdido um filho real e decide que deve viver como Pharma pelo bem de todos. Como previsto, Bruno testa seu conhecimento da medicina usada para ajudá-lo a se recuperar, e Pharma passa facilmente. Seu pai fica satisfeito e o instrui a retomar suas lições no dia seguinte. Quando ele faz isso, Pharma conhece sua tutora, Eleanor, que nota que algo está errado. Ele não está calmo ou charmoso como costuma ser, mas ela recua quando Pharma diz que sua memória está apenas confusa desde que foi atingido por um raio. Considerando isso, ela decide que eles revisarão os básicos das artes divinas. Aqueles com aptidão para as artes divinas têm cada um deus guardião. Para ele e seu pai, é Panactius, mas para ela, é Hidroteus. Há 5 atributos das artes divinas: fogo, água, ar, terra e nenhum. Há também atributos positivos e negativos para cada um. Pharma se pergunta sobre o atributo nenhum,
mas não se sabe muito sobre isso e não foi visto há 300 anos. Ele então se pergunta o que alguém com a habilidade de criar qualquer substância seria, e ela simplesmente diz que é impossível. Alguém assim seria considerado um deus ou um demônio. Depois, Eleanor não pode acreditar que Pharma esqueceu de trazer sua varinha divina, usada para amplificar e controlar as artes, então ela permite que ele empreste a dela. Ela quer que ele lance uma lança de água, mas ele não se lembra de como, então ela lhe dá uma demonstração. Depois disso, ela lembra que ele deve dizer a encantação em voz alta, e Pharma se prepara para fazer sua primeira tentativa. Para a surpresa deles, Pharma consegue desencadear um jato de água extremamente poderoso que envia uma Lenore voando e deixa ambos em choque. Ela não pode compreender como ele conseguiu usar tal poder, mesmo sem uma encantação. Ela fica preocupada quando explica que o poder divino total que uma pessoa pode usar em sua vida é fixo, e ele pode ter acabado de usar todo o seu. Ela usa um medidor para testar quanto ele tem sobrando, mas fica aterrorizada quando Eleanor explica que foi uma quebra de capacidade incolor e mostrou tanto atributos positivos quanto negativos. Ela não consegue explicar exatamente o que isso significa, já que ninguém jamais ultrapassou o medidor antes. Pharma tenta explicar que as marcas em seus braços são apenas queimaduras, mas ela percebe que são, na verdade, marcas sagradas de Panactius. Ela explica que ele nunca mais poderá usar o medidor novamente e precisa manter tudo em segredo de todos. Depois, Pharma ajuda a guiá-la, pois ela perdeu os óculos e nota que está tremendo, mas ela culpa isso em sua falta de visão. Ele então ensina a ela um truque para ajudar com sua visão e descobre que é capaz de detectar que ela tem um dedo torcido. Pharma nota que os problemas médicos brilham em azul e, quando ele identifica a causa, a cor muda para branco. Ela fica surpresa novamente e explica que Panactius percebe todas as doenças e concede medicina. Pharma parece possuir o olho divino de Panactius e Eleanor fica aterrorizada, pois esse poder não é humano. O que é ainda mais horrível é que ela nota que ele não tem sombra. Isso a faz perder o controle e ela promete não contar a ninguém e foge correndo. Mais tarde, o pai de Pharma pede que ele leve um remédio para Eleanor, que disse que está doente e decidiu parar de tutorá-lo. Pharma finge não saber por que e concorda em fazer isso. Ele então determina que o remédio não fará muito para uma febre e faz um remédio próprio. Ao visitar a casa dela, Eleanor começa a temer que ele esteja lá para eliminá-la por saber seu segredo. Pharma explica que está entregando poções enviadas por seu pai, mas ela acha que ele pode estar tentando envenená-la. Ele também trouxe o remédio que fez e um unguento para seu dedo torcido, mas ela acha que esses podem ser veneno também. Pharma explica que nunca faria mal e ainda quer que ela o tutorize. Ela afirma que ele não precisa aprender nada, já que ele é claramente uma encarnação de Panactius, mas Pharma tem certeza de que ainda é humano. Ela promete manter todos os seus segredos, mas pede que ele poupasse sua vida miserável em troca. Pharma explica que, na verdade, não consegue controlar suas habilidades ainda e gostaria que ela continuasse ensinando-o, já que não há literatura sobre as artes divinas. No entanto, parece que ela já fez sua escolha, então ele pede desculpas por assustá-la e agradece tudo o que ela fez por ele. Mais tarde, ela debateria se tomar o remédio que ele deu. O deus Panactius é conhecido por ser bondoso, então ela decide confiar nele. Eles se encontram logo depois e Eleanor explica que ela ainda precisa se proteger, pois treinar alguém como ele pode ser perigoso. Pharma agradece, mas ela explica que não teve escolha, pois se sentiria responsável se ele perdesse o controle de seus imensos poderes. Na verdade, é ela quem está agradecida, pois o remédio dele funcionou ainda melhor do que o de seu pai. Os dois então seguem para uma ilha desabitada, onde Pharma pode aprender mais sobre as artes divinas sem se preocupar com a segurança dos outros. O controle não vem facilmente para ele, mas os dois são otimistas de que isso virá com o tempo. Mais tarde, Pharma usaria seu olho divino para ver e determinar as doenças da equipe, resultando em uma mudança de cor de azul para branco. Enquanto pratica isso, ele descobre que a luz some se ele puder determinar que uma recuperação completa é possível, mas se não for, uma luz opaca permanece. Pharma pensa por um momento sobre como, se suas habilidades, junto com a falta de sombra, forem descobertas, ele provavelmente será preso e, no pior caso, executado. Ele formula um plano para ganhar pessoas ao seu lado para ajudar a prevenir esse cenário. Desde que ele saiba a composição da substância, ele pode criá-la em qualquer forma. Pharma usa essa habilidade, junto com seu conhecimento farmacêutico, para produzir vários tratamentos para a equipe.
A primeira pessoa a receber o tratamento é Charlotte, a quem ele dá uma pomada para ajudar com as mãos secas devido ao trabalho físico. Ela gostaria de compartilhar com o resto da equipe, mas ele explica que planeja fazer um pouco para todos. Ele então vai dar a cada um sua própria medicação especializada para seus problemas individuais. Eles estão todos muito gratos, alguns até choram, e Charlotte explica que é porque eles nunca receberam medicamentos de seus patrões antes. Ela explica que os pacientes são normalmente selecionados com base em status social. Pharma detesta isso, mas Charlotte explica que os servos não poderiam pagar pelos medicamentos de qualquer maneira. Isso só irrita Pharma mais, e ele começa a pensar em como pode fornecer medicamentos mais eficazes e disponíveis para todos. Charlotte reconhece seus esforços e determina que ele se tornará um grande farmacêutico um dia. Mais tarde, Pharma se encontra com seus pais, que revelam que sua irmã mais nova contraiu varicela e apenas alguns servos selecionados serão permitidos perto dela para evitar a propagação da doença. Bruno lembra a Pharma que ele teve varicela anos atrás, mas ainda deve se afastar, pois, em casos raros, a reinfecção ainda é possível. Pharma fica impressionado com o conhecimento de Bruno, considerando que esse fato foi descoberto recentemente na Terra. Bruno precisa atender uma reunião, mas Pharma nota um pigarro enquanto ele sai. A inteligência e habilidades incríveis de Pharma estão em total exibição enquanto ele faz medicamentos para a varicela. Ele então vai visitar Blanche, que está preocupada que ele vá se meter em problemas, mas ele explica que está tudo bem, desde que ele entrou escondido. Ela não quer tomar o remédio amargo e desagradável, mas ele afirma que o medicamento que ele fez pode ser tomado junto com um lanche delicioso. Blanche então fica cética, pois seu pai disse que não havia medicamento para a varicela. Ele explica que simplesmente encontrou em um livro e talvez seu pai tivesse esquecido disso. Pharma diz que ele pode se sentir mal se descobrisse, então eles devem manter isso em segredo. Blanche então revela que ele é muito diferente agora, pois ele nunca costumava passar tempo com ela antes. Isso é um pouco estranho para ela, mas ela admite que ama seu novo irmão. Pharma não pode deixar de se lembrar de sua outra irmã. Bruno mais tarde retorna e encontra Blanche se recuperando rapidamente, e ela explica que é graças a um segredo. Quando está sozinho, Pharma pensa sobre todas as suas habilidades, incluindo uma nova que lhe permite ampliar coisas usando sua mão direita sobre seu olho. Ele começa a se perguntar se realmente pode continuar usando todas elas sem custo para si mesmo. Ele termina de fazer um microscópio quando é chamado para ver seu pai. Bruno explica que eles devem partir imediatamente, pois tem uma emergência para visitar a Imperatriz. Pharma está preocupado com a tosse de Bruno, mas é interrompido antes que possa analisá-la. Eles chegam e encontram a Imperatriz Elizabeth em condição crítica. Pharma ajuda seu pai enquanto ele tenta determinar sua doença e fica impressionado com como o procedimento é diferente em seu mundo. Pharma mais tarde fica surpreso ao ouvir que seu destino está próximo do fim porque as estrelas estão em um estado horrível. Bruno ainda continuará a tratá-la da melhor maneira possível, mas Pharma é capaz de cheirar os ingredientes que ele está usando para determinar que ele criou uma poção de anestesia. Elizabeth quer que ele seja honesto e lhe diga se ela está além da salvação, mas ele diz que não é o caso. Ele afirma que o medicamento que ele fez é poderoso o suficiente para ajudar, mas Pharma sabe que não é. Está claro que Bruno está apenas tentando diminuir seu sofrimento, e os outros chamam para que um padre venha no dia seguinte. Pharma fica chocado ao ver que todos desistiram e decide que não pode mais apenas ficar parado. Ele usa seu olho divino para descobrir que ela tem câncer de pulmão, bronquite e tuberculose. A solução não será simples, e ele está limitado pelo equipamento disponível nesse mundo. O tempo está acabando, e ele percebe que terá apenas uma chance de ajudá-la. A pressão aumenta, e Pharma finalmente sente o que é lidar diretamente com o paciente. Justo então, o filho da Imperatriz entra correndo e fica desolado ao encontrar sua mãe em tal condição terrível. Pharma decide que é hora de agir. Ele pede permissão para tratar Elizabeth e revela que há um novo medicamento para sua doença. Bruno pensa que ele está brincando com um truque cruel, mas a Imperatriz quer ouvir o que ele tem a dizer. Pharma explica que acha que determinou qual é sua doença, e ela decide confiar nele. Ela deve dizer a todos os outros para ficarem em silêncio, pois parece que o jovem Pharma é o único que não desistiu. Elizabeth então lhe dá permissão, e Pharma começa a trabalhar. Ele se tranca em uma sala para evitar interrupções e formula um tratamento. Pharma determina que deve usar 4 medicamentos diferentes para evitar que as bactérias se tornem resistentes. No entanto, ele é interrompido por seu pai,
que revela que foi capaz de determinar que a doença dela é a morte branca, mas ninguém no mundo pode curá-la. Pharma fica novamente impressionado com Bruno, pois ele foi capaz de diagnosticá-la sem nenhuma habilidade especial como a dele. No entanto, Pharma explica que o medicamento que ele fala é real e que ele também terá que tomá-lo. Pharma continua seu trabalho, mas é interrompido novamente. Bruno quer saber o que ele está planejando e Pharma tenta acalmá-lo, mas é tarde demais. Depois de uma breve troca de artes divinas, Bruno fica chocado ao ver como Pharma não usou uma encantação e começa a se perguntar quem é esse menino realmente. Bruno encontra o diário de Pharma e ele explica que há novos medicamentos lá que ele sonhou no dia em que foi atingido por um raio. Bruno nota as marcas sagradas no braço de Pharma e fica impressionado ao ver que Panactius concedeu a seu filho uma grande bênção. Pharma implora que ele dê o medicamento à Imperatriz e assume o crédito para si mesmo. No entanto, Bruno recusa, explicando que o medicamento que Pharma fez é dele para dar. Além disso, a Imperatriz apostou sua vida no medicamento de Pharma e, em troca, Pharma arriscou sua própria vida ao dá-lo a ela. Pharma entende e remove o gelo que ele criou. Bruno fica chocado ao ver isso, pois o atributo de Pharma é água positiva, o que significa que ele sempre foi capaz de produzi-la, mas não deveria ser capaz de apagá-la. Ele novamente questiona se Pharma é realmente seu filho, e Pharma simplesmente responde que ele se considera um. Pharma então chega para administrar o tratamento, e o médico-chefe pergunta se Bruno deve parar seu filho. No entanto, ele revela que não vai, pois as habilidades de Pharma podem ter já ultrapassado as deles. Antes de Pharma começar, ele faz com que ela olhe através de seu microscópio para ver o que ela acha que são criaturas estranhas, enquanto todos os outros olham. Pharma explica que são organismos extremamente pequenos que causam a morte branca, chamados bactérias. Eles podem causar várias doenças, incluindo a que afeta o corpo dela. No entanto, se o medicamento que ele está dando a ela for tomado corretamente por meio ano, uma recuperação completa pode ser esperada. Essa informação muda tudo o que eles sabem sobre doenças. Ela aceita seu tratamento, e Pharma formalmente arrisca sua vida nele, bebendo-o ele mesmo. Ele anuncia a todos que, uma vez que o medicamento provou ser bem-sucedido, a doença terá uma cura e eles não precisarão mais temer a morte branca. No caminho para casa, Bruno pensa sobre como ele se concentrou tanto em seus pacientes e negligenciou seu próprio filho. No entanto, apesar disso, ele pode dizer que o menino à sua frente não é o Pharma que ele conhecia. Quando eles chegam, Pharma expressa alívio ao saber que a Imperatriz havia conseguido dormir e pergunta se seu pai estaria disposto a tomar o medicamento. Bruno reconhece que Panactius abençoou Pharma e admite que ele mesmo tem muito a aprender. Pharma explica que ele está enganado, embora ele possa ter tido o conhecimento necessário para criar o medicamento, ele não entendeu as necessidades de um paciente à beira da morte. Isso é algo que ele aprendeu com Bruno. Pharma explica que seu conhecimento é superficial e não refinado. Ele reconhece que seu pai se destaca nesses aspectos e pede que eles prossigam juntos no caminho da medicina. Seu pai concorda e agradece a seu filho, enquanto são recebidos pelo restante da família. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.